E acho que a gente já pode dar início à sessão com a senhora comandando aí. E sempre que quiser, ou se precisar, existe também a possibilidade da pessoa levantar a mão e, se for do desejo de alguém, participar de algum momento ativamente da sessão, levanta a mão que eu e Catarina a gente organiza de acordo com o que a doutora Ceci preferir. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a meu colega de turma, Eduardo, por esse convite, por estar aqui conversando com vocês. É um serviço que eu admiro demais, a gente tem um serviço desse, tanto no OBA como o serviço do Santo Antônio, um serviço de excelência do SUS, e agradecer especialmente essa parceria que a gente tem feito lá com o Instituto Couto Maia. O Instituto Couto Maia é um hospital especializado em doenças infecciosas que tem suas limitações, né, na parte cirúrgica, na parte de diversas especialidades, e essa interseção com vocês tem sido fundamental, e seus meninos aí, Eduardo, são excelentes, super solícitos, inclusive vão lá no hospital avaliar paciente, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que é uma parceria que agrega também para os dois serviços, né? Bom, o que é que Eduardo me chamou? Eu disse, Eduardo, eu não vou ter tempo de preparar uma aula, que está tudo muito em cima. Então, eu vou fazer uma introdução de algumas coisas que eu acho importantes para a gente falar do tema influenza como um todo, e vocês fiquem à vontade, vocês podem me interromper, vocês podem levantar a mão, não tem problema nenhum, a gente vai fazer um bate-papo informal. É claro que pode ter coisas aqui que eu não consiga responder, né? Por causa das coisas novas que aparecem toda hora, mas espero que eu consiga contribuir com vocês. Então, assim, a primeira coisa é por que a gente descobriu que a gente está tendo um surto de H3N2, né? Vocês devem saber que o Sistema Único de Saúde tem as unidades sentinelas da gripe no Brasil inteiro, né? No Brasil, nós temos algumas UPAs, que são unidades sentinelas, na Bahia, em Salvador, tem algumas UPAs, mas tem na Bahia inteira e tem no Brasil inteiro unidades sentinelas. O que é que essas unidades sentinelas fazem? Os pacientes que chegam com síndrome gripal, eles aleatoriamente colhem algumas amostras, né? E aí, isso vai para os laboratórios centrais, essa amostra é identificada e é baseado nessa vigilância sentinela da gripe que a gente faz, e não é só no Brasil, né? A gente tem um sistema de sentinela no hemisfério sul e outro no hemisfério norte, e com base nessa vigilância é que sai a vacina da gripe do ano que vem. Ela começa a ser produzida no mês de outubro, para que no mês de final de março, início de abril, ela esteja disponível para o SUS, por causa do quantitativo de doses, que é muito grande. Então, às vezes, a gente diz assim, por que não antecipa a vacina? Não é uma coisa simples, né? Precisa de 6 meses para avaliar esses vírus que circularam o ano passado, e começar e fazer a produção dessa vacina. Tanto a vacina que vai para as clínicas privadas, como a vacina que vai para o Sistema Único de Saúde. E a vacinação, ela começa exatamente no mês de final de março, início de abril. Por quê? Porque, historicamente, o aumento do número de casos se dá entre final de outono e início do inverno. Então, a gente inicia essa vacinação para, nesse período, as pessoas estarem com a imunidade para os vírus que circularam no ano anterior. Vocês já sabem, claro, que a vacina ela pode mudar anualmente, não é que ela mude. Às vezes ela fica 2, às vezes até 3 anos, já aconteceu, com os mesmos vírus, né? Mas ela pode mudar. Por quê? Porque existem vírus novos circulando, né? E tem a diferença, geralmente, da vacina do hemisfério norte e da vacina do hemisfério sul. Então, nem sempre a composição é igual, porque você pode ter a variabilidade de vírus circulante naquele ano. Uma outra coisa que sempre pergunto é assim, como é que se dá essa nomenclatura? Eu fui fazer uma palestra esses dias, até para o interior do estado, e a menina disse assim, por que pulou de H1N1 para H3N2? Não é bem assim, né? Você tem a Organização Mundial de Saúde determina como é que deve ser feito
feita a nomenclatura do vírus influenza. Então, você faz a nomenclatura baseado no lugar que ela, em primeiro lugar, foi identificada, no ano, né? E com base em duas coisas. O H, que é a hemaglutinina, que vai de H1 a N16, e o N, que é a neuraminidase, que vai do N1 ao N9, certo? Então, a avaliação daquele vírus, a composição daquele vírus é que vai dizer se ele é H1N1, H3N2, como a gente está vendo o que está acontecendo agora. Então, de julho a novembro, nós não tivemos circulação de influenza na Bahia. Não foi identificado nessas unidades sentinelas. E, final de novembro, começaram a ser identificados os primeiros casos de H3N2. Na Bahia, no Rio de Janeiro, que rapidamente teve um aumento mais exponencial, e em outros lugares, São Paulo, e hoje a gente já tem praticamente no Brasil inteiro essa H3N2. Que H3N2 é essa? Né? É um H3N2 que foi identificada na Austrália, numa cidade chamada Darwin, e por isso que ela é a variante Darwin. Né? A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que ela não é exatamente a mesma variante que está na vacina desse ano, cuja validade vai até 31 de dezembro e outras até 31 de janeiro, porque é a vacina de 2020. Né? Então, aí pergunta assim, e essa vacina cobre? A gente tem ouvido diversos especialistas, virologistas, imunologistas, por ser todas as duas, tanto a Hong Kong que está na vacina, como a Darwin, que é a que está circulando, por serem H3N2, é muito possível que exista uma proteção cruzada, especialmente de casos mais graves. É por isso que está havendo essa mobilização de você vacinar, né? Com a cepa que está na vacina. Né? Lembrar que a outra vacina do ano que vem ela está sendo produzida. E provavelmente o que está acontecendo é uma antecipação da circulação da cepa que iria circular o ano que vem e que só iria fazer parte da vacina de 2023. Certo? Então, essas coisas a gente precisa esclarecer. A segunda coisa, né, Raíssa falou aí que a gente está vivendo uma epidemia que parece primeiro porque, assim, como não é no momento de circulação, rapidamente você atinge os níveis epidêmicos. Então, você tem uma curva de circulação de vários anos. Você tem a linha máxima e a linha mínima. Geralmente, na doença endêmica, ele vai ficar entre o mínimo e o máximo. Na epidêmica, você vai superar o nível máximo de doença. Então, como você está circulando no momento que não é o momento habitual, você já vai ter rapidamente uma superação desse nível superior, e aí a gente já vai considerar muito facilmente como uma epidemia. Tá? Então, são essas coisas primeiro. Então, você está tendo Covid, está tendo influenza no mesmo momento. É claro que, epidemiologicamente, o que é que a gente tem visto? Você tem feito muito isolamento, muito PCR, por exemplo, e pouco resultado positivo de Covid. Então, a gente está numa baixa de circulação de Covid e numa alta de circulação de influenza. Bom, isso vai ficar assim? A gente não sabe. Vocês estão vendo aí que Nova York, que é um dos estados, né? Tem a cidade, tem o estado, que tem mais pessoas vacinadas, está tendo um grande número de casos da Ômicron. E a gente tem o risco de ter também um grande número de casos da Ômicron. O que é que parece que a Ômicron faz? Ela é mais transmissível e menos virulenta. Então, ela pode dar casos mais graves. Mas no momento que você começa a circular muito,
Outra coisa importante, a proteção palômico, ela é mantida, mas com a terceira dose, pessoas com 2 doses não parecem ter uma proteção adequada para Ômicron. Então, a gente pode ter um aumento do número de casos e também aumento de hospitalização, porque quando você circula muito o vírus, você vai atingir pessoas que são de risco de ter doença mais grave. Quais são as grandes diferenças? Primeiro, que a letalidade da influenza ela se situa entre 0,1% e 0,2%. A letalidade da Covid-19 se situa entre 1% e 2%. Então, é muito maior. Né? Agora, por outro lado, os casos leves de influenza, eles são muito mais sintomáticos do que os casos leves de Covid. Então, o paciente que, mesmo que não vá agravar, que vai ter uma doença autolimitada, ele tem muito sintoma. Né? Ele tem muita fé, é uma doença mais abrupta. O Covid a gente tem visto. O que é que a gente espera de Covid? É de 6º ao 10º dia que você pode desenvolver insuficiência respiratória e tal. Influenza não, é muito mais abrupto o caso, o quadro. Né? E pode desenvolver, os grupos de risco podem desenvolver uma insuficiência respiratória aguda grave, um SRAG, em muito menos tempo do que Covid. Tá? Então, são essas coisas. Bom, tratamento. Existe tratamento específico para influenza, ao contrário da Covid-19, que a gente não tem ainda. Tem o Remdesivir, que os infectologistas conversam assim, o Remdesivir para Covid é o AZT para AIDS. É um remédio muito mais ou menos, né? Ele não é uma coisa boa, muito boa. Para a influenza, a gente tem um tratamento específico, que é o oseltamivir, que é o que tem disponível no SUS, no Brasil, que é o Tamiflu, né? Que a gente já tem costume de lidar com ele desde 2009, 2010, quando a gente teve aquela epidemia de H1N1. Então, para todos os vírus de influenza, o Tamiflu atua e atua muito bem. A gente vê os pacientes melhorarem muito rapidamente e não evoluírem para casos mais graves. Mas todo mundo precisa tomar Tamiflu? Não. A gente reserva o Tamiflu para pacientes que precisam hospitalizar, pacientes que desenvolvem, que têm comorbidade, né? E os pacientes de risco. Quais são os pacientes de risco para influenza? Crianças, quanto menor, maior o risco, né? Mas é até 5 anos, grávidas, idosos e quem tem comorbidade. E por que quem tem comorbidade? Porque a influenza, ela não só pode ser um quadro sozinho mais grave, como ela descompensa as doenças pré-existentes. Então, muitas vezes, o paciente vai ser internado por uma diabetes descompensada, insuficiência cardíaca descompensada, uma pneumopatia descompensada, mais do que pelo próprio quadro da influenza. E tem outro, mesmo em pessoas que não estão nos grupos de risco, se ela tem uma progressão grande para uma doença severa, a gente vai entrar. E qual é a grande questão do tratamento? É que ele tem que ser precoce. O ideal é até 48 horas do início, né? Mas a gente estende até 72 horas. Depois de 72 horas, o tratamento geralmente não traz benefício para o paciente. Então, muitas vezes, a gente não vai esperar o resultado de influenza sair. Seja um teste rápido. Agora mesmo, eu estava aqui conversando com vocês e uma amiga minha mandou um exame de influenza, que foi feito um teste rápido para influenza A e B, que foi não detectado. Aí ela disse assim, inclui H3N2 esse exame, inclui, porque H3N2 é uma influenza A, mas esse exame não especifica qual é o vírus, né? Então, ele está positivo para influenza A. O que mais que é importante a gente falar? Que eu anotei aqui. Bom, será que a gente consegue distinguir os quadros de Covid, de resfriado e de influenza, da gripe, só pelo quadro clínico? Eles são muito superponíveis, né? É muito difícil. Vocês sabem mais do que eu diferenciar o resfriado de uma gripe. Né? O resfriado, só vou relembrar, o resfriado dá muito mais sintoma respiratório e a gripe dá muito mais sintoma sistêmico.
Então, você não vai ver num paciente gripado o mesmo tanto de coriza que você vai ver num paciente resfriado, né? Mas você vai ver na gripe muito mais dor no corpo, dor muscular, fadiga e febre. Tosse tem nos dois, mas geralmente também pode ter mais no resfriado. E a Covid-19 entra nesse bolo aí de difícil diagnóstico diferencial pelo quadro clínico. Tem essa questão que eu falei, que geralmente a influenza é um quadro muito mais abrupto, muito mais rápido. Tanto a transmissão é mais rápida. O vírus influenza é uma das doenças de período de incubação menor. Você pode chegar a ter período de incubação de 24 horas. Você teve contato hoje com uma pessoa gripada, amanhã você já pode adoecer. Em geral, o período de incubação é de 3 a 5 dias, mas você pode ter de 24 horas. Covid, o período de incubação é maior. Assim, no geral, eu acho que era isso que eu queria introduzir, para a gente começar a discutir. Então, assim, o que é importante é você fazer... a gente está até discutindo agora, vai sair uma nota técnica da secretaria, que pediram até para eu dar uma lida, para ver se vai ser assim, para o teste do antígeno para a Covid, né? O teste do antígeno ele tem se mostrado muito sensível e específico nos pacientes sintomáticos. Então, talvez o teste de antígeno, por ser mais rápido, né, um teste rápido, a gente não precise esperar o PCR, que às vezes demora mais. E só mais uma coisa, o PCR que a gente faz no LACEN, que é o exame padrão ouro, para influenza, né, está dentro de um painel viral, ele é de uma técnica in-house. Você não tem um teste totalmente industrializado para fazer um PCR para influenza. Então, é um teste mais demorado, que depende muito do técnico que faz o teste. E a gente está com dificuldade, inclusive, de insumo, porque o CGLab do Ministério da Saúde já avisou que está com muito pouco insumo para esse teste, para os LACENs. Então, a gente aí já é influenza, não é? PCR de Covid continua sendo feito, inclusive foi ampliado muito a capacidade de ser feito. Mas o que eu estou querendo chegar é que, às vezes, na maioria das vezes, a gente vai fazer o tratamento, se tiver naquelas indicações, sem esperar o resultado do teste de influenza, mas tendo afastado o Covid. No geral, era isso que eu queria falar, e aí a gente vai bater um papinho agora. Conversar, vocês perguntam, a gente responde. Doutora Celci, doutora Cristina Scher tem uma pergunta. Ela perguntou se o tempo de transmissão da doença vai do 1º ao 7º dia de sintoma? Qual é a taxa e quantos dias a gente já pode liberar o paciente, caso seja exigido algum tipo de isolamento? Na verdade, você começa 24 horas antes dos sintomas a já transmitir a influenza. Agora, sim, o que é que a gente... a semana passada no hospital, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, a coordenadora de emergência me ligou apavorada, disse assim, doutora, nós já atendemos 26 funcionários que estavam trabalhando no hospital. Então, aí o que é que a gente está fazendo? Saiu uma nota da nossa CCIH, sintomático respiratório. Então, a gente afasta a COVID com o teste de antígeno. Se afastou Covid, os sintomas forem leves, muito leves, não tem sintoma geral, não tem febre, não tem mialgia e tal, a gente está mantendo esse paciente trabalhando e orientando a questão da proteção, do uso de máscara, porque senão a gente não vai ter... Como é que se afasta 26 pessoas? Então, você vai ter um desfalque de equipe muito grande. E isso tudo... Eu estou falando como gestora de um hospital que a gente teve que discutir essa questão. Então, isso também se estende. Então, se a pessoa tem um sintoma pouco importante, ela está bem e tal, não necessariamente você precisa manter esse afastamento esse tempo todo, que possa transmitir. Agora, a orientação de você usar a proteção não medicamentosa.
Doutora Celci, eu acho que foi a Catarina que fez essa pergunta. Se o Tamiflu só é encontrado a nível hospitalar, ou se a gente pode encontrar nas farmácias normalmente. E já aproveitando esse ensejo, como é que está essa disponibilidade? Tem se encontrado com facilidade para esses pacientes que se encaixam nessa classificação de risco, como crianças, idosos, comorbidades, ou evolução para um quadro mais grave? Olhe, a gente tem encontrado a medicação, né? Principalmente a gente tem no Cotumaia, no antigo Otávio Mangabeira, que ainda está funcionando o ambulatório e a farmácia. Em algumas UPAs você tem o Tamiflu. Mas, assim, o que a gente precisa lembrar é que a saúde toda se voltou para a Covid. Né? Então, a gente está tendo algumas dificuldades e o que está se orientando é exatamente a gente ser rigoroso no critério de tratamento. Agora, Certo. o Tamiflu vende na farmácia. Ok. Só corrigindo aqui, doutora, que foi um erro meu. A pergunta foi de Sandra Maria, na verdade, Catarina só transmitiu. Doutora Kise está perguntando se menores de 6 meses podem usar a medicação do Tamiflu e quando indicar o uso nessa faixa etária. Qual seria o limite de faixa etária, então, né? Kise, eu acho que eu tenho que olhar. Eu acho que pode usar, mas eu não tenho certeza aqui. Eu trato muito pouco paciente pediátrico, então é liberado para criança. Agora, eu não sei se abaixo de 6 meses tem essa liberação, mas a gente pode checar. Ok. Agora, a doutora Eduardo está perguntando sobre o exame painel de detecção de influenza A e B e SARS-CoV-2. O que a senhora acha que é possível fazer esse exame pelo SUS e qual é o momento para solicitar, tanto na rede pública quanto na privada? Olha, esses painéis virais, eles são a maioria por PCR. Então, não é uma técnica muito simples de você fazer e muito rápida. Né? Nem rápida. Agora, né? tem os testes rápidos, que têm uma utilidade. Eu acho que a principal coisa é a gente afastar a Covid. Eu acho que é o mais importante. Porque, assim, você não vai ter, no geral, na prática clínica, como separar, vai validar positivo para influenza A ou positivo para influenza B. Vai mudar a sua conduta? Não. O tratamento é igual. Então, isso é super importante para a vigilância epidemiológica, extremamente importante. Mas isso a gente é feito e não parou de ser feito com a Covid. Continuou esse tempo todo sendo feito. Doutora, eu vou aproveitar esse ensejo para poder inserir uma pergunta minha, tá? Tá. No caso que a gente conversou sobre o teste rápido em relação ao PCR, e quando o paciente testa positivo para a COVID, mas eu ainda estou nessa janela de receber o resultado, que são as primeiras 48 horas de inserir o Tamiflu para o paciente de risco, prescrever o Tamiflu para um paciente com COVID vai trazer algum malefício ao paciente? Não. Não, e eu acho que se você tem dúvida, se é um caso muito abrupto, se é uma febre muito alta, eu acho que deve entrar, entendeu? Nem que depois você vê, não foi, vamos suspender. Mas eu acho que nesses casos que a gente falou, a gente não pode perder essa janela de oportunidade. Perfeito. Rafael Oliveira Borges está perguntando, está dando boa noite, perguntando qual é a diferença da manifestação clínica entre H3N2 e COVID nos primeiros dias de sintomas. A diferença principal é o quadro mais abrupto, é o que eu falei, né? Geralmente, a influenza em geral, não é só H3N2, H3N2 é o que parece que está circulando mais agora. Mas sempre lembrar que a gente faz isso por amostragem. A gente não faz de todo, não tem nenhum país que consiga fazer de todo mundo que está doente. Eu acho que principalmente a questão de ser muito mais abrupto o quadro. Ok. A evolução é muito mais rápida. Doutora, nossos universitários aqui já disseram para a gente que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Tamiflu pode ser prescrito a partir dos 3 meses de idade, tá? Pronto, ótimo. Doutora Cristina está perguntando, o Tamiflu dá muitos efeitos colaterais, quais são os mais vistos, o que a gente pode esperar? Olha, como eu trato muito HIV, e o paciente HIV com sintoma de gripe, a gente inicia imediatamente o Tamiflu, eu não vejo muito... É uma medicação muito segura. Eu não tenho visto muito evento adverso em Tamiflu, não.
E a resposta é impressionante, como é boa a resposta ao Tamiflu. Muito rápida. Ótimo. Eu acho que só da gente saber que a gente tem uma opção de tratamento comprovada cientificamente já deixa a gente mais tranquilo, né, doutora? Com certeza. O doutor Eduardo está perguntando em relação ao uso do Tamiflu em gestantes. É liberado? Quais são as possíveis complicações? É liberado o Tamiflu em gestante, porque, inclusive, gestante é um grupo de risco grande. Então, o risco dela ter uma influenza grave e dar problema, abortamento, parto prematuro, é muito maior do que a questão do Tamiflu. Doutora, independentemente da idade gestacional? Independente da idade gestacional. Ok. Tem uma outra coisa que, às vezes, a gente esquece um pouquinho. Ontem mesmo, um colega médico me ligou, ele já é bem idoso, está com um neto em casa, com um quadro muito semelhante à influenza. E ele disse que tinha tomado a vacina, mas a mulher dele está fazendo uma quimioterapia, teve um diagnóstico de um câncer. E aí a gente lembrar que, nesses casos, a gente pode fazer o Tamiflu profilático. Ah, ok. Agora, então, também é muito restrito. Né? Restrito para contactantes de risco, no caso, né? Ele tem mais de 80 anos e ela já é idosa e está tratando um câncer. Então, eu prescrevi para os dois. É a mesma dosagem profilática. São 75 miligramas, um comprimido por dia, 5 dias? Não, de 12 em 12. De 12 em 12, ok. Doutora... São 10 comprimidos o tratamento. Então, no caso, a profilaxia seriam os contactantes de risco, né? Os contactantes de risco. Não dá para a gente abrir para todo mundo, não. Mas é importante e funciona bem também como profilaxia. Ok. Doutor Alessandro está perguntando qual o RT da influenza, um paciente doente contamina quantos outros indivíduos, e a explosão de casos foi muito grande, né? Porque a alta transmissibilidade. É uma doença de transmissão respiratória e a gente sabe que a disseminação é maior. Eu tenho impressão que o RT é menor do que de Covid. Ok. Mas, assim, o que é que aconteceu? A gente... por que explodiu esses H3N2? E a gente não estava tendo circulação de influenza, porque a gente liberou, onde começou, no Rio de Janeiro, foi o primeiro estado a liberar máscara. Então, a proteção, a barreira, ela é importante na prevenção de influenza. Ok, ótimo. Também. Doutora Cristina está perguntando, você sugere fazer Tamiflu em todos os idosos se estivermos nas primeiras 48, 72 horas dos sintomas? Exatamente. A segunda premissa é verdadeira. Agora, todos os idosos, a gente tem visto pessoas que estão colocadas como idosos pela idade, pela faixa etária, mas que estão muito bem, completamente rígidos, que malham, que tal. Então, não tem comorbidade nenhuma, não usa nenhum remédio. Aí eu acho que não precisa. Ok. Mas teve comorbidade, é um idoso mais idoso, né? Porque eu acho que em breve vai mudar essa questão, que a gente vê hoje idosos de 70 anos, excelente, né? Muito bem. Com certeza. E eu acho que, principalmente no SUS, a gente deve fazer esse rastreamento, porque a gente tem um estoque limitado de Tamiflu. Ok, não. A gente vai estar trocando o problema, né? Esse rastreamento, não, desculpa, a palavra não é rastreamento. Prescrever indiscriminadamente, no caso, exatamente. Né? Alguém mais alguma pergunta? Doutora, então eu vou fazer uma pergunta. Faça, meu bem. Logo no início da pandemia do Covid-19, a gente viu que começaram a surgir algumas orientações quanto a nós, que no caso, como otorrinos, estou me incluindo no meio, nós trabalhamos diretamente com a via aérea do paciente, né? Fora a proteção de EPI normal, o que você sugere? Porque, assim, vou dar um exemplo mesmo. Eu já estava numa fase que eu usava minha N95, eu acredito que isso aí vai acabar se mantendo durante um bom tempo, mas já não uso mais capa, não uso mais face shield, somente para exames realmente onde o paciente deve tirar a máscara e essa exposição acaba aumentando. Mas o que você sugere em relação a isso? Que a gente retorne aquele período inicial?
Raíssa, olhe, não. Eu acho que a pandemia trouxe vários aprendizados. Um dos principais é que a transmissão da doença é respiratória. Eu acho que, inclusive, talvez, a gente estava até discutindo hoje, eu vou falar uma coisa aqui me arriscando um pouquinho, mas a gente acha que Covid se transmite menos por secreções, de você tossir, pegar num lugar e transmitir do que influenza. Influenza, talvez, você tossir, pegar numa superfície, essa transmissão seja mais importante do que Covid. Então, assim, aquilo que a gente fez no início, da gente fazer aquelas UTIs, que o pessoal usava aquele macacão, que o pessoal ficava alguém, aquilo foi uma loucura, alguém na porta dando água à pessoa, comida, de 6 em 6 horas trocava para. Então, assim, a gente viu que a transmissão de contato ela é mínima. Ótimo. Né? Então, assim, o que é a transmissão? É respiratória. E, inclusive, já tem estudos que parece que a transmissão pela mucosa ocular é mínima também. Então, é proteger nariz e boca e para vocês, é N95. É claro que a higienização das mãos é importante, né? A higienização, principalmente em ambiente hospitalar, que você tem muito vírus, a higienização da superfície, que vão ficar ali, que você vai pegar, continua sendo importante, mas o que a gente aprendeu, principalmente, é que a transmissão é gotícula e aerossol. Embora a transmissão por aerossol, a gente já sabe que a partícula dura menos tempo do que, por exemplo, o Mycobacterium tuberculose. Ok. Doutora Cristina está perguntando quanto ao uso de corticoide, benefício ou malefício? Influenza? Exato. A gente não tem os dados que a gente tem para COVID, né? Para COVID hospitalizado, que é onde você tem as maiores evidências de que o corticoide é fundamental. Eu acho que Raíssa, Eduardo, aí eu acho que vai ter que ser uma ponderação individual. Ok. Né? A depender do qual sintoma está predominando mais, mas, no geral, é febre, é mialgia, é astenia, é fadiga, não vai, é o remédio mesmo, é o oseltamivir mesmo. Okay. O mais importante. Violeta Leite perguntou, quando pensar em usar antibiótico, a azitromicina tem alguma indicação? Algum momento mais certo para usar? Isso também vocês sabem, né? Vírus e bactéria no trato respiratório, eles andam muito, muito próximos. Então, o que é que vai lhe sugerir você usar? É aquilo básico, né? Como é a cor da secreção desse paciente, né? Teve alguma mudança do perfil da febre, da curva febril? Ele piorou, ele começou a ter uma febre mais alta, ele está mais prostrado. Então, eu acho que em alguns casos a gente vai precisar usar. Não necessariamente a azitromicina, né? Uma outra quinolona, um outro tipo de antibiótico, né? Um derivado de penicilina e tal, cefalosporina. Mas, em alguns casos, a gente vai precisar usar. Ok. Não em todos, como sempre, né? Doutora, Juliana Rocha perguntou, paciente com doença renal crônica em diálise, a dose de Tamiflu deve ser ajustada para 30 miligramas de 12 em 12? Rapaz, sinceramente, eu não estou lembrada. Tem que dar uma olhadinha na bula. Certo. Desse ajuste de dose. Mas não me lembro se tem alteração renal, não. Acho que não. Mas não quero afirmar, não. Certo. Inclusive, a gente teve um surto provavelmente, de influenza numa clínica de diálise recentemente. Caramba. Mônica perguntou, os vírus da gripe atualmente em circulação são mais perigosos, causam mais sequelas, maior letalidade? Por que as crianças parecem ser mais afetadas? Isso está muito claro, né? A gente está com um aumento de taxa de ocupação de UTI, dos leitos chamados COVID,
por conta das crianças. A gente está com ocupação de UTI infantil, eu estava olhando nesse instante, de 76%, muito alta. A gente, no Cotumbaia, chegamos à lotação total, 100% de ocupação. Mas, assim, a maioria não é... Embora esteja no leito Covid, porque chega como SRAG, faz o diagnóstico diferencial de Covid, a confirmação tem sido muito, muito pequena. Então, está circulando bem. Os vírus influenza, eles não têm todos a mesma virulência, né? Algumas cepas, elas são mais virulentas. Está aparecendo que essa Darwin, ela é mais patogênica, né? Mais virulenta, causa mais doença mais grave do que as que a gente vinha tendo. Mas, assim, isso não é nada confirmado, é só impressão. Ok. Mais alguma perguntinha, pessoal? O seu C. Eduardo, eu gostaria de perguntar o seguinte: você falou que uma clínica no hospital teve de 20 e poucos pacientes contaminados e não podia afastar todo mundo e deu máscara, orientação, sintoma leve e mandou trabalhar. Mas aí também não é um risco muito grande de contaminar todos aqueles pacientes que estão internados, depois o barato vai sair mais caro? O que é que você me diz sobre isso? Eduardo, o nosso ritmo de casos, porque assim, está tendo transmissão comunitária. Você não pode nem dizer que esses pacientes se infectaram no hospital. Está tendo transmissão. É claro que tem o risco, mas o que a gente está fazendo é intensificar a orientação de uso de máscara e higienização das mãos. Porque, assim, qual é o maior risco? É uma pessoa trabalhar com sintoma leve, usando os EPIs adequados, ou a gente tem uma equipe muito defasada para lidar com tanto paciente. Então, a gente teve que botar isso no balanço, fizemos uma reunião com a CCH e fizemos essa orientação para os nossos médicos do PA. Para os pacientes leves, a gente não afastar, porque corria o risco da gente ter que afastar gente que não tinha condições de ser substituído. Eu faço uma pergunta a você. Então, você orienta, por exemplo, trabalhamos no hospital lá. Então, se eu atender algum colaborador com sintoma leve, eu dou 48 horas, dou sintomático e mando voltar a trabalhar com toda a proteção, orientando que fica observando. Seria a orientação atual? Você sugeria isso? Não, eu não posso lhe dizer isso. Essa foi uma orientação nossa com pesando o risco-benefício dentro do Cotumbaia. Então, cada hospital pode ter uma reunião com a CCH. Foi a CCH que liberou essa orientação. Eu posso até passar para você. Eu posso combinar. Aí eu acho que cada hospital tem que fazer uma coisa de acordo com sua realidade. Não, achei a ideia interessante. Eu vou conversar com o Gustavo lá para a gente poder avaliar sobre isso. Exato. Agora, a última pergunta. Como o Tamiflu é uma das medicações que responde muito bem, e muitas vezes temos que entrar nas primeiras 48 horas de imediato, será que a gente conseguiria, não sei, talvez você não possa responder, mas podia dar uma noção, o próprio Hospital Santo Antônio solicitar uma quantidade razoável de Tamiflu para deixar lá no nosso serviço, já que nós temos uma quantidade de mais de 1.000 funcionários lá e pode ter uma crise maior? Eu acho que a diretoria pode fazer contato com a SAFTEC, né, a Superintendência de Assistência Farmacêutica da CESAB, que eu acho que isso é possível. Ok. De você ter um quantitativo lá. Exatamente porque você tem uma janela para fazer muito rápida. E, às vezes, o paciente já chega no segundo dia de doença, e você tem que entrar naquele dia. Entendi. E a última pergunta aqui. Você falou que na rede privada encontra Tamiflu. Quer dizer, se eu prescrever no Nooba aos pacientes para poder comprar em qualquer farmácia, encontra ou está em falta? Você sabe dizer? Não, eu sei que uma pessoa que eu prescrevi esses dias me disse que foi em 6 farmácias para achar, mas achou. E eu tenho a impressão que, como essas farmácias não são bobas, eles estão repondo os estoques, né? Porque não é nem uma medicação barata, é uma medicação bem carinha. Ok, obrigado. Nada. Você vê tanta gente com dúvida, se enquanto alguém pergunta uma coisa, a gente passa numa situação delicada hoje em dia, que veio o Covid, aquela preocupação toda. Agora vem a influenza e essa vacina que vai chegar com a nova cepa agora, talvez seja em março ou abril que você falou, né, proteção. Então, a gente fica
preocupado porque toda hora tem uma novidade, e complicações estão vindo aí. E a prevenção maior, como você falou, é usar máscara e fazer a lavagem da mão, essa prevenção para evitar uma contaminação maior. Aí eu pergunto a você o seguinte, você tem alguma outra dica de algum outro tratamento sem ser o Tamiflu, sem ser o outra medicação que você falou aí, ou só o Tamiflu mesmo? Ou tem algum estudo recente sobre isso, para H1N1? Você tem algum... Não, tem outros antivirais que servem para influenza. Tem pelo menos 2 que eu estava vendo na estante. Mas, pelo que eu vi, a gente não tem liberação ainda de usar. Não sei se vocês têm outra informação. Peraí, deixa eu ver se eu identifico aqui, Eduardo, que eu estava pesquisando na estante, no CDC. Tem mais 2 antivirais que funcionam para... Agora, sim, o melhor é o oseltamivir mesmo. A gente tem uma pergunta aqui de Bruno Souza, doutora Celci. Eu já vi essa pergunta de Bruno. Eu estou já, aqui, né? Eu estou aqui pensando o que é que eu vou responder. Pensando, né? Eu vou dizer para o pessoal que eu não sei se viu ainda. Como a gente trabalha no Hospital Santo Antônio e com doentes de leitos crônicos e moradores, se um paciente estiver sintomático, autoriza o Tamiflu em todos na enfermaria? O Santo Antônio tem umas enfermarias bem grandes ainda, né? De 8 leitos, eu acho. Doutora, de 8 leitos cada uma. Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem que pesar, viu? Assim, se for paciente... Tem paciente de crônico que está ali, mas não tem um risco tão... Depende do qual é o paciente crônico que você tem, entendeu? Eu acho que se a gente tivesse medicação à vontade, valeria a pena fazer para todo mundo. Mas eu acho que tem que... no momento que a gente está com restrição de medicamento, é melhor a gente ver daqueles crônicos quais são os mais de maior risco. O que tem comorbidade é idoso, entendeu? O que tem uma comorbidade pulmonar, por exemplo. Então, a gente vai ter que fazer esse... O ideal era fazer para todo mundo, mas eu não acho que a gente vai ter, não, como fazer. Porque a profilaxia é igual ao tratamento. Se fosse uma coisinha menor, uma dose menor, tal... Mas Bruno também trouxe uma pergunta que eu achei muito interessante. Não tinha pensado nessa possibilidade, né? Se um paciente usou por quimioprofilaxia o Tamiflu e desenvolveu sintomas gripais dias após o término da profilaxia, ele pode utilizar novamente o Tamiflu ou muda para outra medicação? Olha, já tem descrito resistência ao Tamiflu, mas é uma coisa muito rara. Então, a gente vai ter que ver. Ele pode ter adquirido outro vírus, influenza, e que o Tamiflu vai servir. Eu faria, entendeu? De novo? De novo. Ok. Aparentemente, mais ninguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Doutor Eduardo, mais alguma consideração? Não, eu só quero falar assim, Celci, te conheço há 30 e poucos anos, ou mais ainda, quase 40 anos. E te digo o seguinte, a contribuição que você tem dado à nossa população baiana, né, só Salvador, pelos seus conhecimentos, sua dedicação, sua determinação, está enfrentando essa pandemia, enfrentando agora um surto de virose, você deveria estar lá na Secretaria de Saúde, como secretária de Saúde, que você ia estar defendendo nós, médicos, em prol da população carente. Pense sobre isso, porque eu acho que uma pessoa que dedica a vida para ajudar o próximo, que nem você, está ali no culto maia, tomando a frente, tomando pancada e se vestindo para fazer tudo, você tem que representar os médicos, a população, e vai ajudar milhares de pacientes necessitados em toda a Bahia, não só em Salvador. Reflita sobre isso, analise e peça santas luzes dos pobres para que ilumine você, porque eu tenho certeza que você vai ajudar todos nós. Isso, pelo menos, é o pensamento meu, e acredito que na maioria dos médicos, viu?
Eu, pelo menos, admiro você muito desde a época da faculdade, dedicada, determinada. Então, pense sobre isso, e é muito importante, viu? Ô, Eduardo, obrigada. Agora, não sei se você é meu amigo, não, viu? Me desejo uma responsabilidade dessa. E, assim, hoje é meu primeiro dia de férias. Depois de 2 anos, eu estou tirando 20 dias de férias. Espero que esse negócio não piore e me chame de volta. Eu tirei 10 dias de férias, uma época no meio do ano aí que eu estava morta de cansada, e tirei 8 dias porque eu tive uma cefaleia intensa e depois de fazer uma avaliação toda foi tensional, aí me deram um atestado médico e eu fiquei afastada o ano passado. Mas, assim, eu queria dizer para você, assim, eu tenho muito prazer do que eu faço, né? Eu fiz uma opção, inclusive, de me dedicar mais ao serviço público do que ao serviço privado. Fiz uma opção de vida e eu acho que a gente tem que ir para onde o coração da gente manda. Agora, eu hoje estou preocupada com a Covid de novo. Eu estava muito tranquila por causa da cobertura vacinal que a gente tem, que já está uma cobertura muito boa, das maiores, né, do mundo. Mas eu estou vendo essa disseminação grande em outros países que também têm uma cobertura vacinal. Então, vamos ficar atentos, não vamos descuidar, gente. Eu acho que a gente tem que orientar as pessoas a manterem. Não é só vacina é a principal coisa, mas as medidas de proteção não farmacológicas, elas continuam muito importantes. Então, não vamos deixar de usar máscara, manter distanciamento, higienizar as mãos. Então, manter essas coisas é extremamente importante, porque a gente tem passado muito perrengue. Então, vamos ver se a gente se livra disso. Mas a gente vê, Celci, a mensagem sua é muito boa, mas a gente vê aí que pessoal indo para festa, carnaval, Ano Novo, né, show de não sei o quê. Eu acho que nós precisamos de novos políticos nessa nova geração aí. Eu digo, não é só da idade, sim de entrar para poder pensar no bem sem pensar em quem. Porque você tem esse perfil, você é dedicada, então pense sobre isso, porque você vai ajudar a nós, médicos, a nossa população, porque muita gente só está pensando em festa, em show, mas no fundo, tem que pensar na saúde da população, em ajudar o próximo. Isso é muito importante. Eu acho que você pode pegar isso aí com garra e determinar e ajudar muitas pessoas, não só ficando no Couto Maia, mas eu não quero me interferir, estou falando demais, é porque eu gostaria muito de ter uma colega nossa, que nem você, representa a gente. Pense, analise, porque você é muito boa. Ô, Eduardo, obrigada, viu, pelas suas palavras. Eu fico emocionada. Esses dias eu recebi uma medalha de mérito do Ministério Público. Foi um negócio muito emocionante. Eu nunca pensei que ia ser uma coisa... Porque, assim, o reconhecimento é uma coisa que faz muito bem, não ao ego, mas faz muito bem a gente, a você... Claro que é ao ego, né? Mas não por a gente ter Mas, assim, é um reconhecimento não só a mim, mas a equipe que trabalhou assim com tanto afinco. É um reconhecimento ao SUS, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente defender. Vocês fazem um trabalho lindo e o SUS pode fazer muito mais, né, pela população brasileira. Então, eu acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês aí por estarem me assistindo, conversando comigo, e eu estou à disposição. Eu adoro falar com vocês. Antes de passar a palavra para a Raíssa para fazer o encerramento, Celci, eu que agradeço em nome do Serviço Otorrino do Hospital Santo Antônio, em nome do do grupo do NOOBA, porque a partir dessa bate-papo com você, dessas orientações suas, eu tenho certeza que o corpo clínico vai começar a tomar providência em prescrever e orientar melhor a população baiana. Que Deus ilumine você, e você pode contar eternamente com o nosso serviço. Nós temos lá 2, 3 médicos maravilhosos na parte de nariz, não todos são muito bons, mas Alessandro Tunes, Davi Sobral e Raíssa e Roberto Tunes e Alessandro Coelho são uma pessoa maravilhosa. Então, o que você precisar, pode falar que nós vamos resolver. Tá bom, minha amiga? Que bom. Nós agradecemos, o paciente do Couto Maia agradece também. Obrigada. Passo a palavra para a doutora Raíssa para fazer o encerramento.
Doutora, eu estou aqui, acho que se eu for parar para ler todas as mensagens aqui, a senhora pode acompanhar todo mundo dizendo muitas palavras de gratidão, agradecendo por você estar disseminando hoje o conhecimento aqui, porque você pode ter certeza, tudo que você falou vai ser reproduzido nos consultórios, nos hospitais, e eu acho que isso é de suma importância nesse momento de agora, né? A gente está aí, se a gente se deixar levar pelo descaso, ou até mesmo pelo fato de, sabe, eu já sei, coisa que a gente que faz medicina sabe que a gente não, toda vez que acontece uma coisa dessa, a gente sabe que a gente não sabe de nada, né? Muito obrigada, do fundo do coração, estou falando por mim, por todo o Grupo Nova, do Hospital Santo Antônio, por estar disponibilizando o seu dia de férias para poder dar a gente esse momento tão enriquecedor. Muito obrigada, viu? Eu acho que a senhora pode realmente acompanhar aí no chat todas as mensagens de todo mundo com palavras de agradecimento, dizendo o quanto a senhora é excelente, o quanto, apesar de não apresentar, você deu uma aula que foi excelente, esse bate-papo. Muito obrigada mesmo. Ô, gente, eu é que agradeço, viu? Mais uma vez. Feliz Natal e bom ano para vocês, viu? Para você também. Boas férias a todos vocês. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado.